Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar com o conceito de derivadas, que é, na verdade, o conceito fundamental aqui de cálculo, tá? E derivada tem a ver com a taxa de variação de uma função com relação à variável que está no eixo x. Então, é a taxa de variação da variável no eixo y com relação à variável que está no eixo x. Aqui, para começar com um exemplo aqui, fácil, eu coloquei posição por tempo, tá? Taxa de variação de posição por tempo nos dá o quê? Nos dá a velocidade, certo? Mas vamos supor, então, que eu não tenha uma função simples, eu não tenha, por exemplo, uma reta, né? Que eu tenha a maneira como a posição varia com o tempo, vai com uma função de maneira de cara diferente aqui, pode ser quadrática, né? Eu não preciso nem saber o que é essa função, tá? Aí eu tenho, se eu quiser calcular, por exemplo, a velocidade média do ponto A até o ponto B, deixa eu colocar aqui o ponto A e o ponto B, tá? Vamos supor que seja daqui até aqui. Queira calcular a velocidade média. Tá? Então, aqui eu tenho tempo 1, tempo 2, posição 1, estou representando posição por S, posição 2, estou representando por S2. Se eu quiser calcular a velocidade média aqui, o que eu faço? Então, velocidade média, então aqui eu vou chamar de ponto A e ponto B, tá? Então, velocidade média entre os pontos A e B, ela vai ser o quê? Vai ser a posição no meu ponto 2 aqui, menos a posição no ponto 1, dividido pela diferença de tempos, né? Tempo no ponto 2, né, quando a pessoa está no ponto 2, menos o tempo que a pessoa está no ponto 1, tá? Isso aqui, né, com essas diferenças, os matemáticos, eles costumam colocar, para representar, delta. Então, ele colocaria delta S sobre delta T, tá? Só para representar diferença. Bom, aqui, então, eu tenho a velocidade média entre A e B. Então, vou colocar aqui entre A e B, tá? Vamos supor que eu tivesse interessada na velocidade instantânea em um determinado ponto, no ponto A. O que eu posso fazer? Eu posso calcular essa velocidade média em distâncias aqui cada vez menores, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu tenho aqui, pegar um outro gráfico aqui, já fiz mais do que um, eu posso diminuir aquela distância entre os tempos. Então, se eu quero calcular a velocidade instantânea nesse tempo t aqui, eu posso pegar a posição em um tempo mais próximo, um tempo t mais delta t, e isso vai ser mais preciso. Então, aqui vai ser a posição S, tá? De t, e aqui a posição S no tempo t mais delta t, tá bom? Vou escrever aqui. Então, isso aqui vai ser a posição S no tempo t mais delta t, tá? E aí, eu pego, tá? Essa diferença, essa velocidade média, eu tô procurando pela velocidade instantânea, tá? Eu pego a velocidade média em um intervalo de tempo menor, tá? Então, velocidade média, tá? Vou colocar aqui A e B também, chamar esses pontos de A e B, tá? Isso vai ser o quê? Vai ser a posição no tempo final, então, o tempo final é t mais delta t,
menos a posição no tempo inicial, isso dividido pelo tempo t mais ΔT, menos o tempo t, certo? Essa seria a velocidade média aqui, tá? Então, eu vou traçar uma reta aqui para vocês terem uma noção, tá? Isso me dá a inclinação dessa reta, tá? Certo? Porque a inclinação dessa reta que eu tô desenhando aqui, assim como aquela outra que eu desenhei, ela é exatamente isso, né? A inclinação de uma reta, ela é dada pela variação no eixo Y sobre a variação no eixo X. Se eu quiser calcular a inclinação de uma reta, se eu quiser a velocidade instantânea, vocês podem pensar em uma situação em que eu tenho aqui, nesse ponto, T, tá? E eu pego esse ponto ΔT, essa diferença, né, entre o próximo ponto que eu vou pegar tão pequena, que eu tenho a reta em um eixo, tangenciando um ponto, certo? Então, a reta que eu vou ter é essa aqui, tá? Aqui, então, só voltando aqui ao caso anterior, eu tinha aqui um ΔS, tá? E aqui eu tinha, ó, T e aqui T mais ΔT. Então, um ΔT, tá? Então, isso aqui, no caso inicial, isso aqui é um ΔS sobre um ΔT, tá? Delta representando aqui diferença. Aqui, eu tenho que, no limite em que... Deixa eu traçar uma coisa aqui, só pra gente perceber que eu tô falando isso para esse segundo gráfico aqui, tá? Então, a velocidade instantânea, ela vai ser dada, a velocidade instantânea, tá? No ponto T, ela vai ser dada pelo limite da função, que nesse caso aqui eu tô chamando de S, né? Mas S, então, é uma função de T, da função no ponto T mais ΔT, certo? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Menos a função calculada no ponto T, dividido por T mais ΔT menos T, certo? Que vai dar exatamente ΔT, né? Os T's aqui cortam. Mas eu vou colocar T mais ΔT menos T. Quando o ΔT, essa diferença, tende a zero. Então, é como se eu tivesse um outro pontinho aqui. Então, aqui é a função, né? Que, na verdade, eu tô chamando de S. Mas aqui, nesse ponto, eu tenho a função no ponto T mais ΔT. Tá? Então, é como se eu tivesse um pontinho aqui tão próximo... Deixa eu pegar outra cor. Um pontinho aqui, ΔT, tão próximo, tá? Que eu não consigo diferenciar. Então, aqui eu teria o ponto T mais ΔT, só que o ΔT tá tendendo a zero, então, essa diferença aqui, tá? De ΔT, ela seria praticamente zero. E aqui, eu teria a função... Tô colocando assim só para vocês conseguirem enxergar, mas na verdade seriam pontos sobrepostos, tá? Aqui eu teria a função no ponto T mais ΔT, e aqui no ponto preto aqui eu teria a função no ponto T, tá? Então, essa seria a velocidade instantânea dessa função no ponto T, tá?
eu queria que vocês notassem que a velocidade, a inclinação dessa curva em outras posições, ela vai ser diferente, tá? Então, a derivada calculada, isso aqui é a derivada, tá? A derivada calculada em outros pontos vai ser diferente da derivada calculada em um determinado ponto. Então, isso aqui, tá? A gente chama de derivada. Então, seria derivada. Você pode chamar, tem várias maneiras de chamar. Então, pode ser df, no caso aqui a variável é t. Pode ser, no caso aqui, eu tinha chamado minha variável de s, tá? Pode ser ds dt, tá? Uma outra notação é f', uma outra notação é s', uma outra notação é f ponto, s ponto. Então, assim, em termos de notação, tem um monte de maneira de você chamar a derivada, tá? O df dt, ele lembra a gente de que isso é uma variação, uma diferença delta s, né? O delta da função sobre delta t, tá? Então, essa é a definição de derivada. Eu vou escrever aqui, ela dá, então, a taxa de variação da função com relação à variável que está no eixo x. Então, só para eu usar a notação que vocês estão acostumados, que é com y e com x, eu vou escrever isso aqui em termos de x e y, tá? No próximo vídeo. Então, beleza, gente, vou parando por aqui e no próximo vídeo eu escrevo isso em termos de x e y.